tem o Mauro palmeirense, tem o Mauro jornalista. Isso. Eu tive algumas experiências neste ano, né? Indo fazer transmissão pelo Futebol Lance e Voz Esporte, indo nos estádios, uma ou outra partida assim que você fica mais pensando, vendo, caraca, eu tô aqui, tô desse lado aqui. Isso é mágico, cara. Isso é muito legal, por um lado, que você tá perto do espetáculo, e por outro, você fica pensando, pô, eu do lado de lá, eu ia estar maluco, assim, ia estar... pensando nisso, e até aproveitando que você citou os torcedores lá que falam, você não move o músculo, tal. Como é que é separar, sobretudo no começo da sua carreira, separar o torcedor, deixar o torcedor em casa, ou deixar o torcedor na arquibancada, e ser apenas o profissional, o jornalista que está lá vendo o que está acontecendo, os fatos? O Rodrigo, é interessante, né? Eu até costumo, cada vez mais eu tenho falado que eu sou um palmeirense jornalista mais do que um jornalista palmeirense. Ou seja, primeiro eu sou palmeirense, depois eu sou jornalista. Eu até tenho usado mais esse termo. O palmeirense Mauro Betting é diferente do Mauro Betting jornalista. E é nessa ordem. Primeiro eu sou palmeirense, depois eu sou Mauro Betting. No jornalismo eu sou primeiro Mauro Betting, aliás, eu sou primeiro jornalista e depois eu sou Mauro Betting. Assim, não tem problema, do modo geral. Né? E pegando o caso do Palmeiras, é da época que eu cresci, né? Com o Palmeiras, os 16 anos de fila. Eu tinha quase que convicção que os 11 jogadores não eram palmeirenses e detestavam o Palmeiras, que não conseguiam ser campeões. O Mustafa Contursi talvez não fosse palmeirense. Aí eu, tudo bem, tive problemas na justiça, ele me processou, perdeu, chupa, mas enfim. Tudo bem. E assim, o juiz o árbitro tem um time. E a gente sempre acha que torce contra a gente. Embora eu acho que a arbitragem esteja torcendo contra eles mesmos. Né? Pior momento da arbitragem no Brasil. Pô, todo mundo tem seu time. Então, qual o problema de eu ter o meu? Então, assim, e ao mesmo tempo, no meu caso, eu estou há 32 nessa área, eu era repórter de política, escrevia também sobre música na Folha da Tarde. Onde eu comecei a trabalhar na Folha da Tarde em 1990, depois o jornal em 99 viraria o Agora São Paulo, e em 91 eu comecei na TV Gazeta e também na Rádio Gazeta. E aí comecei a descambar e acabei praticamente só trabalhando com futebol. Durante a Copa de 90, quando eu comecei o meu primeiro trabalho em jornalismo esportivo, eu tinha uma coluna lá para falar da Copa e tal. E quando o Brasil foi eliminado precocemente nas oitavas pela Argentina do Maradona e do Canidia, foi no domingo. Na terça-feira eu peguei e falei, porra, me veio um teador de torcedor, eu falei, cara, o Brasil chegou agora 20 anos sem ser campeão, né, até a Copa que será tetra em 94, e nesse período o Palmeiras vai chegar em agosto de 90, chegaria 2 meses depois, a 14 anos sem título. E eu falei, porra, eu falei, cara, o corintiano ficou de 54 a 77 sem ser campeão. Sem ser campeão. Só que nesse período o Brasil foi 3 vezes mundial. Então o corintiano ficou sem gritar campeão do bi do Chile de 62 até o tri do México de 70. Foram 8 anos. O Palmeiras já estava 14 sem gritar nada, nem pela seleção, nem pelo clube. Eu falei, cara, a filha do Palmeiras é maior. E para contar essa história no texto, eu peguei e me situei como palmeirense, até porque a época, 1990, o meu pai era comentarista do Jornal Nacional da Globo e sabidamente palmeirense, quase todo mundo sabia. Na época, um dos 3 caras, até hoje, né? Dos 3 palmeirenses mais reconhecidos como palmeirenses, sem trabalhar diretamente com futebol. Então eu falei, pô, e quem me conhecia sabia que eu era muito palmeirense, né? E que eu era... E na redação também, né? Eu falei, pô, filho do meu pai, o pessoal meio que sabe, até o nome não é muito comum, Betting, que eu sou filho essa liberdade. Então eu subi, até porque 2 semanas depois ia acabar a Copa e eu ia voltar a ser só repórter de política e escrever sobre música na Folha da Tarde. Só que daí o Chico Lang foi pra Gazeta Esportiva, eu continuei com a coluna, agora falou, foi, e realmente já foi. Então assim... E mesmo indo, eu repito, a torcida que mais me cobra é a do Palmeiras, sobretudo a minha mãe, dona Lucila, presidente da TIP, a torcida insuportável do Palmeiras. Insisto, o Mauro Betting, o jornalista, corneta muito o palmeirense Mauro Betting, né? Corneta muito o jornalista Mauro Betting. Mas faz parte. Eu discordo de muita coisa que eu falo. Muito. Sobretudo o Palmeiras. Imagina o que os outros falam, tipo o Flávio Prado.